Bom dia! Está no ar mais um programa da disciplina de Projeto Integrador 1 do curso de Educação Física da UTF-PR. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a relação do profissional de Educação Física e o Karatê. Meu nome é Camila, sou acadêmica do curso de Educação Física Bacharelado da UTF-PR em Curitiba. E antes da gente falar com o nosso entrevistado, vamos falar um pouquinho sobre o Karatê. Muita gente acredita que o Karatê é uma arte marcial puramente japonesa, mas na verdade não é bem assim. O Karatê ele se origina no reino de Ryukyu, que estava localizado na ilha de Okinawa, e nessa época era um reino independente que travava negociações diplomáticas, políticas e econômicas com o Japão e com a China. A partir do século XVII, a ilha de Okinawa é anexada pelo Japão e passa a fazer parte do território japonês. Karatê inicialmente significava mãos chinesas. T, mãos, kara era o significado para chinesas, mas quando essa ilha de Okinawa é anexada ao governo japonês, até por causa das relações que existiam entre Japão e China nas disputas de poder, resolve-se mudar o kanji para um outro kanji que também tem esse som de kara, mas que significa outra coisa. Não significa mais mãos chinesas, mas sim mãos vazias. Então hoje o karatê, da forma como a gente escreve com os kanjis, significa mãos vazias, mas essa mudança ocorre justamente por conta desses fatores históricos que a gente acabou aqui de relatar. Existem inúmeros estilos de karatê, os mais famosos são Goju-ryu, Wado-ryu, Shotokan, Shito-ryu, mas há muitos mais, o Ueshi-ryu também, há muitos outros, cada um com as suas peculiaridades. Porém, o estilo que mais se destacou no mundo, que sempre ficou no mundo, foi o estilo Shotokan, fundado pelo mestre Jichin Funakoshi. E ele leva essa arte marcial de Okinawa para Tóquio. E lá ele faz uma amizade muito grande com o Jigoro Kano, que é o criador, digamos, do judô, o fundador do judô. E com o apoio do Jigoro Kano, ele faz uma apresentação ao imperador da época e consegue promover o karatê dentro do Japão. O Jigoro Kano apoia muito o Jishin Funakoshi, é por isso que o karatê utiliza como vestimenta o kimono muito parecido com o kimono do judô, como uma forma de homenagem a esse apoio que foi prestado pelo fundador da modalidade, e acaba sendo reconhecido como uma arte japonesa. O interessante dessa disseminação do karatê, em especial do estilo Shotokan, que é o estilo de Jishin Funakoshi, é que ele começa a se espalhar pelas universidades. Jishin Funakoshi foi um professor, ele dava aula de literatura, e ele criou projetos de karatê dentro das universidades. Funakoshi também dizia que o karatê ele não era incompatível com as mulheres, pelo contrário. As mulheres elas se beneficiavam muito da prática do karatê. E elas não se tornariam mais agressivas por causa do karatê, mas pelo contrário, exerceriam ali uma função com a prática do karatê mais gentil e mais respeitosa, além da defesa pessoal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem fotos do Jishin Funakoshi com turmas com mulheres, e ele fez bastante propaganda em relação à prática das mulheres no karatê. No livro dele também, Karatê Minha Vida, ele também relata um pouquinho sobre essa situação e como as mulheres podem se beneficiar da prática do karatê. Essa modalidade de arte marcial, ela se caracteriza por uma série de técnicas de percussão, como socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, golpes com as mãos abertas, bloqueios e esquivas. O método de treino do karatê ele é dividido em 3 partes: o Kihon,
que é onde se executa as técnicas com avanços, recuos e esquivas laterais, mas sem um oponente real. O kata, que é uma série de técnicas pré-estabelecidas, com uma ordem de execução e movimentação pré-estabelecido também. E o comitê, que é a luta contra um oponente real, a luta propriamente dita. Dentro do comitê existem várias também modalidades, por assim dizer, até você chegar no que a gente chama de Jiu-Comitê, que é o comitê livre. E o Shai-Comitê, que é o comitê de competição, com pontos, aí a depender das regras das suas federações, porque o Karatê também tem diversas federações que organizam os seus campeonatos com regras diferentes. Mas além da questão do treino propriamente dito, dos gestos, né, do soco, do chute, das joelhadas, do comitê, que é a luta, o Karatê também ele vai se caracterizar, e talvez essa seja uma das grandes características da modalidade, por um código ético e uma filosofia de aperfeiçoamento das técnicas e do caráter do seu praticante. Antes e no final de cada treino, os participantes, os praticantes, eles repetem 5 lemas que pontuam bem essa questão filosófica e ética que o Karatê também traz na sua prática. Então, entre os mandamentos, os 5 mandamentos conhecidos como Dojokun, que seriam os mandamentos, os lemas do dojo, isso no estilo Shotokan, nós vamos ter o esforçar-se para a formação de um bom caráter, a fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeitar acima de tudo e conter o espírito de agressão. O Karatê pode ser praticado com o intuito esportivo, visando competições, e aí nós temos as mais conhecidas competições de comitê e a de kata, que são competições diferentes. E também ser praticado como uma atividade física de promoção de saúde, sociabilidade e também defesa pessoal. Para falarmos sobre como a formação em educação física auxilia no treino de Karatê, o nosso convidado de hoje é o Sensei Ronei. Ele é faixa preta 5º Dan de Karatê Shotokan pela ITKF, que é a Federação Internacional de Karatê Tradicional. Ele é formado em Educação Física e ministra aulas na Academia Dento Dojo, aqui em Curitiba, no Paraná Clube. Seja bem-vindo, Sensei Ronei. Como você começou a praticar o Karatê? Eu comecei a praticar Karatê por influência de um amigo, professor Bassan, que por coincidência também é professor de Educação Física, e ele também me incentivou a cursar a Faculdade de Educação Física. Por que você resolveu cursar Educação Física, Sensei Ronei? Minha primeira faculdade foi de Tecnologia em Processamento de Dados. Eu sempre pratiquei Karatê desde os 17 anos e quando eu comecei a ministrar aulas e comecei a dar aula, o Bassan achou interessante que eu fizesse Educação Física, que abriria mais os meus campos de visão com relação à arte marcial, né? Então, eu comecei a faculdade em 2003 e acabei me formando em 2007, tá? E logo em seguida já fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo. Você sente que a formação em Educação Física foi um diferencial na sua atividade enquanto professor de Karatê? E no que a formação contribuiu para a forma como você conduz os seus treinos? A faculdade foi de suma importância na preparação das minhas aulas. Com a faculdade eu pude aprender a questões fisiológicas, periodização de treinamento, respeitar a individualidade biológica dos alunos, diferenciar um trabalho específico de adulto e de criança. Então abriu muito a minha visão e com a pós-graduação ainda melhorou ainda mais. Eu acredito que o Karatê ele segue muito uma receita, né? Kata, Kihon, comitê, tem que ser naquela maneira, mas quando você faz uma faculdade, você consegue vincular o Karatê com outras modalidades esportivas e melhorar a questão do ensino, ficou bem mais fácil para mim, tá? Hoje em dia eu consigo
montar planos de aula. Eu aprendi a fazer isso na faculdade, então fica mais fácil de você ministrar as suas aulas. Uhum. Você acha que há espaço no meio do karatê para profissional de educação física? E você aconselha e acha importante que os professores de karatê, que ainda não têm a formação, procurem se graduar na área? Com certeza, eu acredito que tem espaço para profissionais de educação física no meio do karatê, principalmente na parte de preparação física, avaliação física dos atletas, tá? Existem vários profissionais fazendo ótimos trabalhos com relação a este ponto. E também eu acho importante professores de karatê mesmo, que há muitos anos trabalhando na área, que tentem fazer uma graduação, porque vai enriquecer muito mais o, os treinamentos dos seus alunos, vai ficar mais capacitado para lecionar aulas. Muito obrigada, Sensei Ronei, por ter aceitado conversar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor e muito obrigado também aos ouvintes que acompanharam essa entrevista hoje. Esse foi mais um podcast e fiquem ligados nos próximos temas abordados. Acompanhem o nosso Instagram e também fiquem de olho aqui no YouTube, que vão sair mais séries sobre outras atividades que os profissionais de educação física podem realizar. Uma boa semana para todo mundo e tchau!